Se eu perguntar para você, quem é você? Qual seria a sua resposta? Ah, professor, meu nome é Jessley, tenho 15 anos, estudo aqui em Bauru. Será que é isso? Será que uma resposta dessa contemplaria toda a dimensão dos senhores? Professor, mas quem sou eu? Calma que a gente, é óbvio que vai falar dentro de uma perspectiva heideggeriana, mas... Professor, quem sou eu? Calma, que aqui a gente explica mais. Vem comigo, vem. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Seguinte, nós, na pegada de falarmos um pouquinho sobre a filosofia contemporânea e todas as correntes filosóficas, na última aula falamos um pouquinho sobre a fenomenologia de Husserl. Lembra lá? Qualquer coisa você volta, assiste lá as aulas de novo, e volta para cá. Porque a gente vai falar agora de um grande discípulo do Husserl, que é o Heidegger. O Heidegger, pessoas, é um filósofo alemão, esse sim é alemão, e aí tem uma curiosidade, ele foi discípulo do Husserl, tanto é que no livro do próprio Heidegger existe uma dedicatória muito carinhosa para o seu professor Husserl. Só que o Martin Heidegger, deixa eu contar aqui, caso de famílias do Heidegger, né? O Heidegger também tem um envolvimento romântico com Hannah Arendt e terá um problema porque Hannah Arendt, na faculdade, quando ela entra com 17 para 18 anos e aí um envolvimento acontece nessa época também, então há uma polêmica se houve ou não abuso sexual, se é ou não estupro, se houve ou não então uma violência ali, mas a questão é o seguinte... Heidegger, essa pessoa icônica, ele é bastante amado pela galera da ontologia, da fenomenologia e bastante criticado por uma galera até por conta do contexto do nazismo. Heidegger, por ser alemão, ele assume a cadeira do Husserl, da reitoria da Universidade da Alemanha, ele acaba assumindo, tirando Husserl, por ser judeu, acabou fugindo da Alemanha. Heidegger assume essa cadeira do Husserl. No primeiro momento ele acha que o movimento nazista não é aquele movimento que nós hoje conhecemos, que vai matar, que vai destruir. Quando ele descobre isso, quando Heidegger ele descobre que inclusive a sua própria filosofia estava sendo utilizada para poder justificar o nazismo e dar um embasamento filosófico para o próprio nazismo, Heidegger ele se afasta, vai morar por muito tempo na Floresta Negra, vai se afastar, vai se isolar socialmente mesmo e volta com mais idade para a universidade, até mesmo porque o Heidegger ele vai até a década de 70, ele morre na década de 70 dos anos 90, né, do século 20, o que aproxima ele de nós muito, porque 1976 é ontem. E Heidegger acaba voltando para a universidade e tentando, não consertar, mas tentando colocar alguns escritos, alguns pensamentos que coadunam e tentam deixar mais claro aquilo que ele tinha proposto no período antes da ascensão do nazismo e tudo mais, tá? E até mesmo tentando fazer uma descaracterização, uma desconfiguração daquilo que foi utilizado para o próprio nazismo. Dito isso, qual é a essência do pensamento do Martin Heidegger, da filosofia de Heidegger, professor? A filosofia heideggeriana é um tanto quanto complexa, tá, pessoas? Tanto é que a gente vai dar conta daquilo que é mais fundamental da filosofia dele. Mas o Heidegger, ele faz como ele escreve no campo da metafísica e da ontologia, a ontologia é o estudo do ser, ele vai fazer essa discussão sobre o ser, então Heidegger se torna, a filosofia, a leitura de Heidegger se torna uma leitura um tanto quanto densa. Um livro muito conhecido, Ser e Tempo, é um livro que está bastante envolvido, é a grande obra do Heidegger, mas que deixa basicamente o quê? Quais são as características da filosofia heideggeriana, professor? Ele é um grande crítico da metafísica ocidental. E para isso, pequenos, eu vou recomendar que o senhor volte às nossas aulas para ler um pouquinho. A nossa aula sobre pré-socráticos, quando a gente fala de Parmênides, principalmente, e nossa aula sobre filosofia sistemática, quando a gente fala de Aristóteles. Por quê? Porque na aula sobre Aristóteles, o Aristóteles ele pega a leitura que o Parmênides faz lá nos pré-socráticos e cria metafísica. Mas a metafísica aristotélica, que é basicamente a metafísica ocidental, ela tem uma característica de pensar a metafísica, ou seja, pensar aquilo que vai além da física, pensar aquilo que é abstrato, aquilo que é subjetivo, mas sempre tentando achar um ponto material,
um ponto físico. Você lembra dessa característica do Aristóteles, né? Mãozinha, dedinho para cima do Platão, mundo das ideias. Mãozinha para baixo do Aristóteles, mundo dos sentidos. Então aqui, de alguma forma, por mais que ele fala da metafísica, vai falar das dimensões da metafísica, lembra lá? As dimensões, as 4 dimensões da metafísica? Ontologia, etiologia, ouseologia e teologia. Essas 4 dimensões, Aristóteles, volta a todo momento para um campo mais material. O que o Heidegger faz? Critica de Sócrates a Nietzsche. É esse intervalinho aí de 2000, lá vai pedrada de anos, que ele critica, que o Heidegger critica. Por quê? Porque do Sócrates, a metafísica socrática, até Nietzsche, o Heidegger entende que o que se discutiu sobre metafísica não era metafísica, enquanto tal. Por quê, professor? Porque para Heidegger, a essência da discussão da metafísica está em Parmênides. E aí por isso que o senhor vai voltar a ver as aulas do Parmênides. Mas vamos retomar aqui rapidinho. Para Parmênides, ele faz uma distinção. Você lembra que Parmênides e Heráclito fazem uma treta ontológica que, enquanto Heráclito fala que tudo flui, tudo muda, lembra disso? Ninguém pode mergulhar 2 vezes no mesmo rio. Frase do Heráclito. Para Heráclito está tudo mudando. Tem alguma coisa que não muda para Parmênides. O que é que não muda, professor? O ser. Vamos lá. Já dei esse exemplo lá, mas vou retomar aqui, ó. Vamos supor que você, como você chama mesmo? Jessley, muito bem. A Jessley, olha só, escrevi o nome dela aqui. A Jessley hoje ela é morena, tá vendo? Ela é morena. Amanhã, por conta do show, da live que vai ter do Lua Santana, ela pintou o cabelo de loiro. Então, Jessley é loira. Depois, Jessley, acaba sendo, no dia seguinte, ela é ruiva. Aí ela quer desbaratinar, ela é pink. E aí, com tanta química no cabelo e não estão usando produtos ideais, Jessley é careca. Percebeu aqui, ó? O que o Heidegger olharia? O que a gente tira de essência da Heráclito e Parmênides? Para Heráclito, tá vendo como ela muda? Aqui, professor, ela muda. Isso aqui é o que, professor? A mudança, tá vendo? Jessley mudou paulatinamente todos esses dias que quis alterar a cor do seu cabelo. O que o Parmênides observa? Tem um negocinho aqui que não mudou. O que não mudou, professor? Olha aqui, ó. Isso aqui é imutável. O que não mudou, professor? O ser. O ser de Jessley não mudou. Por que não, professor? Porque independente dela ser morena, loira, ruiva, pink ou careca, ela é alguma coisa. Ela é loira, ela é morena, ela é ruiva, ela é pink, ela é careca, ela é. O ser não se muda. E o Parmênides observa exatamente isso aqui. O ser é imutável. O ser é imutável. Professor, então o que mudou? O que mudou foi o ente. O ente. Olha aqui, ó. O que é o ente, professor? O ente é tudo aquilo que pode ser caracterizado. É tudo aquilo que recebe característica. Essa caneta é cilíndrica, pequena, vermelha. Essa caneta é de plástico, verde. Entende isso? Eu, você, 2 filhos e um cachorro somos entes. Somos caracterizáveis. E o ser, professor? O ser é aquilo que dá essa característica para o ente. Professor, e o que o ser é? O ser é. Ponto. O ser é. Professor, é o quê? É aquilo que dá característica para o ser. Opa, desculpa. É aquilo que dá característica para o ente. Professor, mas é o quê? É. Se você caracterizar o ser, você transforma ele em ente. Tá claro aqui, pessoas? Isso é a discussão entre ser e ente lá no Parmênides. Heidegger resgata essa discussão. E observa o quê? Que o mundo contemporâneo... Vamos lembrar o contexto do século XIX, pessoas? Revolução Industrial, liberalismo, socialismo, comunismo, capitalismo. Aí depois você tem que no século XX, porque o Heidegger é esse cara do século XX, ele entra na Guerra Mundial. Ele entra no contexto da produção das tecnologias. O que a ciência do positivismo, o que a ciência está fazendo, pessoas? A ciência está materializando basicamente todo o conhecimento humano. Materialismo histórico dialético do Marx. Então, para Heidegger, a metafísica, ela deixou de se preocupar com a metafísica. Entende isso? A metafísica não pensou sobre metas físicas. A metafísica não pensou sobre coisas subjetivas. A metafísica ocidental não pensou sobre coisas que vão além do físico. Para Heidegger, a metafísica acabou se detendo no ente e não no ser. Esquecemos do ser, dirá Heidegger. Aí a sociedade do século XX, do século XXI, é uma sociedade doente. Tá claro isso? Por que ela é doente, professor? Porque ela detém-se ou aprisiona-se na materialidade doente.
das características do ente. Tudo bem até aqui? A questão é que se eu e você fôssemos pessoas que se contentássemos com o ente, maravilha, não teria problema algum. Aqui a questão, meu amigo, é que eu e o senhor não nos contentamos apenas com a característica material do ente. Nós temos necessidades existenciais que são metafísicas por definição. E existe um ser que vai pensar nesse problema da existência. Quem é esta pessoa, professor? É o que o Heidegger chama de Dasein. O que é Dasein, professor? Dasein é um ser humano que pensa na sua existência. O senhor, nesse exato momento, assistia a minha aula, está preocupado com o seu futuro. Imagino eu que o senhor está querendo passar no vestibular. Imagino eu que o senhor está fazendo um plano, um futuro. Professor, eu passarei no vestibular depois de assistir a sua aula, depois de assistir todas as aulas, não explica mais. Eu passarei no vestibular, irei morar numa república, a república se chamará Tchecoslováquia, e aí, professor, nós vamos depois disso entrar no mercado de trabalho. O senhor tem um projeto de vida. O senhor, não contente com as realidades materiais que te cercam agora, o senhor faz projeções para o futuro. Isso é o Dasein, para Heidegger. E aí, professor? E aí, meu amigo? Que para Heidegger, deixa eu te mostrar isso. Para Heidegger, esse ente compreensivo do ser somos eu e você, que não nos contentamos apenas com essa materialidade. Mas nem sempre foi assim. Como é que é essa trajetória minha e sua? E aí Heidegger, ele tem alguns seres que ele vai dando nome. E esses nomes, eles estão exatamente aqui, ó. Ser em si, ser aí, ser no mundo, ser para o outro e ser para a morte. Professor, o que é o ser em si? O ser em si somos eu e você lançados no mundo. Lançados no mundo. Ou seja, eu e o senhor não pedimos para nascer. Essa é a grande verdade. Vamos chamar o Nietzsche aqui, ó. Eu e o senhor não pedimos para nascer, nós viemos. Sua mãe acabou engravidando seu pai, o senhor veio para aqui. Então a sua essência, ser, aquilo que condiciona o seu ente, não pediu para existir, mas veio, ser em si. Uma vez lançado no mundo e compreendido que o senhor tem uma existência, o senhor torna-se Dasein, ser aí. O que é o ser aí, professor? É quando eu e o senhor entendemos que somos alguma coisa possível de projetar uma existência. E aí vem a nós lançarmos no mundo, ser no mundo. Somos eu e você, com um projeto na mão, debaixo do braço, tentando construir eu e o senhor, que é o que o senhor está fazendo exatamente agora. Assistindo a videoaula do Explica Mais, e aí o senhor vai passar na universidade. O senhor está com um projeto debaixo do braço. É óbvio que o senhor não é o único. E a sociedade, ela tem uma força incomensurável de conseguir fazer você se assemelhar a outras pessoas. E aí vem o declínio do ser. Porque o ser para o outro, para Heidegger, é nada mais nada menos do que quando eu e você começamos a pegar aquele primeiro projeto inicial, autônomo, livre, sonhador, e começa a encaixar naquilo que a sociedade nos molda. O senhor queria ser bombeiro quando criança. O senhor assistia a Marcha Urso, o senhor assistia a Patrulha Canina, e ao ver o Marshall, você queria ser bombeiro. O senhor hoje não quer mais ser bombeiro. Porque socialmente bombeiro não é valorizado. O senhor queria ser policial, e hoje não quer mais. O senhor queria ser professor, hoje não quer mais. O senhor queria ser médico, e talvez ainda o queira, porque essa é a sociedade valoriza. Percebeu que o senhor vai se tornando uma massa indistinta e indiferente? Até se encontrar com a morte. E professor, o que é a morte? A morte não é só a morte física. A morte para Heidegger e o ser para a morte aqui para Heidegger, quando eu e o senhor encontramos a possibilidade do não ser. É óbvio que a morte, é óbvio que num acidente de carro o senhor está lá nas ferragens, é óbvio que o senhor olha para isso e fala assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou ser aqui? Pois é, o senhor nesse momento, enfrentando a morte, o senhor passa na cabeça aquilo que o senhor ainda não foi, aquilo que o senhor ainda não é. Mas o ser para a morte, ele pode ser a constatação de que o senhor nunca será aquilo que o senhor pensou que seria. Eu estou vendo que o senhor está se esforçando para passar no vestibular. O senhor está estudando demais, fazendo anotações. Mas e se eu te disser que o senhor jamais será aquilo que o senhor planejou ser? E se eu te disser que o senhor não conseguirá alcançar a meta desse projeto que o senhor começou na sua existência? O ser para a morte ou te empurra para o abismo, ou te faz movimentar para voltar. E aí a gente percebe que o tempo é um fator incomensurável para compreender a sua existência. Por que, professor? Porque o senhor vai ficando mais velho e vai falando, nossa, você que está no 5º ano de cursinho, começou no 1º ano de cursinho, não, agora vai no 2º, 3º, 4º, 5º ano de cursinho você está. O tempo é uma constituição da sua própria existência. Por isso ser e tempo.
Porque o ser é o próprio tempo, mas não o tempo enquanto sequência de agoras, que é o Cronos, mas o tempo enquanto Kairos. O que é o tempo enquanto Kairos? É o momento de visão, é o momento de desvelamento, é o que no grego a gente chama de aletheia. Professor, o que é aletheia? É desvelar. O que é desvelar, professor? É deixar o ser ser. Ser o quê, professor? Ser. Aquela tarde que o senhor passou e nem viu a hora passar, porque estava tão legal jogando Uno com seus primos, que o mundo poderia acabar ali. Isso é o ser se desvelando. Aí a gente começa a perceber, pra gente concluir, que a historicidade do ser humano não é uma historicidade de sequência de agoras, mas é uma historicidade do próprio ser, ontológica. A ideia da fenomenologia do Heidegger é fazer uma fenomenologia hermenêutica, tentar interpretar o Senhor. Quando eu perguntei, Jessley, quem é você? Você fala assim, não, professor, eu sou uma menina de 15 anos. 15 anos podem ser explicados em 5 minutos? Historicamente, não. Mas se o senhor começar a reviver memórias, o senhor perceberá aquilo que de fato na sua existência passou a ser valer a pena. E isso é a compreensão hermenêutica do seu ser. Essa é a filosofia do Heidegger. Até mais.